É preciso liberar essa medicação no início dos sintomas. Isso, além de diminuir drasticamente os casos do Covid, o comércio estaria funcionando. Ao todo, no Brasil, são mais de 650 mil empresas que fecharam as portas. Ou seja, é um absurdo o índice de desemprego que vai vir, isso tudo para prejudicar o presidente. É o que nós temos feito com governadores de outros estados aí, né, essas falcatruas. Eu acredito que aqui em Uberlândia, especificamente agora, nós vamos voltar a ter uma vida normal, vai aos poucos, vai ser uma gradação natural e vamos conseguir que o comércio funcione aí no seu horário normal. Muito bem. Vamos agora ao bloco número 3. Consiste em responder perguntas da população. A pergunta é o seguinte: qual é o seu posicionamento a respeito da segurança pública aqui em Uberlândia? Primordial, né, oferecer para a nossa sociedade, inclusive para os profissionais, os policiais, tudo que eles precisarem, além de ser muito bem remunerados, eles precisam ter cursos de capacitação para que eles ofereçam isso para a população. É muito comum a gente ver assim, uma situação de risco, o policial enfrentar uma situação de risco, ele também tem que estar muito bem preparado para aquilo. E não é fácil você ver o policial enfrentando toda a dificuldade da violência. Aliás, essa violência, ela está disseminada no Brasil todo. Precisamos de ter uma política para que os policiais tenham cursos de formação, tenham capacitação e tenham treinamento para que eles consigam executar essas missões da forma mais objetiva possível, com a maior segurança possível, e a população também tem que atender algumas normas, alguns critérios. Se a gente analisar, né, algum tempo atrás como que era a relação do policial com a população brasileira, era de extremo respeito. Mas não era só por aí, nas escolas também. Então, como que nós vamos fazer para minimizar esses danos que estão sendo colocados pela educação de base? Que a educação de base determina o curso de uma sociedade. Toda essa estrutura mental, toda essa estrutura que está sendo canalizada de valores, passa por meio dessa educação. O treinamento operacional que esses bandidos estão tendo. E eu venho citar um caso aqui no Rio de Janeiro. O maior absurdo que teve foi o STF impedir a Polícia Militar de invadir as favelas, inclusive nem helicóptero pode passar por lá. Nós sabemos que existem treinamentos lá de venezuelanos, cubanos, angolanos, senegaleses, e o contingente do treinamento operacional que eles estão tendo no Rio de Janeiro é treinamento de guerra, com armamento de guerra. E isso vai se estender para o Brasil todo, porque essas milícias, PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, ADA, tudo isso está disseminado no Brasil todo. São facções criminosas. Isso tem ramos em todos os estados brasileiros, todas as cidades. O PCC também está aqui em Uberlândia. Como lidar com isso? Se não for pelo meio jurídico também, a candidata falou isso, é muito, extremamente importante. E eu volto a citar no Rio de Janeiro, o número de bandidos lá dessas milícias concluir? Já é maior do que o número da Polícia Militar, do que o contingente da PM, que é um outro grande absurdo. Muito bem. A gente vive, de fato, um momento muito delicado, um momento único, não só aqui em Uberlândia, mas no Brasil e também no mundo. Então, a pergunta é: qual é o seu posicionamento a respeito da saúde, da política que vem sendo adotada aqui em Uberlândia a respeito da Covid-19? Volto a falar, volto a repetir que existe a prevenção. E essa é a melhor forma, com o menor custo possível. Qual o interesse que estaria por trás do fechamento do comércio, da montagem de hospitais de campanha no Brasil todo? O Whitson, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Dória, em São Paulo. Então, assim, e não foge a regra, o hospital de campanha em Belo Horizonte foram construídos, está sendo desmontado, sem nem ter tido nenhum único paciente. Então, nós fizemos várias denúncias. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. Foi por isso que eu fiz o protocolo, fizemos um ofício, eu e alguns advogados, e protocolamos no gabinete do prefeito e no Ministério Público Estadual, exigindo que a prefeitura liberasse um kit com a medicação no início dos sintomas do tratamento. Isso iria diminuir drasticamente os casos de Covid em Uberlândia e o comércio poderia estar funcionando normalmente. Eu acredito que um paciente que vai no ar, ele precisa ter um atendimento de excelência, de urgência muitas vezes. Eu conheço paciente que foi lá com ataque cardíaco, tinha um outro também com ataque cardíaco, eles estavam esperando, vendo quem que iam salvar. Então, situações de emergência, situações de exames clínicos, laboratoriais, tem que ser feito com urgência. A medicação tem que ser entregue, tem que chegar tudo, afinal de contas, aquilo foi feito para isso. Então, essas UAIs nós temos que tomar realmente uma série de cuidados e presteza para observar essas questões da saúde na nossa cidade de Uberlândia. Muito bem.
Vamos dar sequência ao nosso debate e agora chegou a hora de o candidato fazer uma pergunta ao nosso colega, ao outro candidato. Eu gostaria de perguntar ao Wagner Cunha se ele tem alguma proposta em relação à educação aqui na cidade de Uberlândia. Eu acredito que a educação de base é fundamental para a formação de caráter do indivíduo, né? Isso, inclusive, está na minha formação profissional, porque eu sou psicólogo. Eu tenho ido em alguns bairros, eu vejo muitas mães que trabalham, mães carentes, que ganham pouco e trabalham período integral. E até os 5 anos de idade, eles deixam seus filhos nas creches, período integral. Mas a partir disso, quando vai para uma escola pública, essa criança, o adolescente, ele vai estar lá meio período trabalhando na escola e a mãe com período integral fazendo a sua rotina de tarefas diárias. E onde que essa criança vai ficar? Nesse contraturno, ou seja, quando não está na escola. Então, o projeto que eu quero trazer para Uberlândia é uma educação de base, de qualidade, período integral, que possa suprir essa necessidade dessa mãe que tem seu 1, 2, 3 filhos, está trabalhando, e essa criança ficaria assistida. Isso de uma forma muito bem organizada e disciplinada, com fornecimento de material didático, de cursos profissionalizantes, né, de acordo com a idade, com disciplina. E tudo isso eu vejo como importância não só para os pais poderem ter seu tempo livre para estarem trabalhando, mas também para a própria criança, para a formação de caráter. Isso pode ser feito, inclusive, em parceria com o Senai, com o Senac, alguns cursos profissionalizantes, especialmente porque já existe a partir dos 14 anos. Caminhando aqui para a reta final, que é o 4º bloco, no qual o candidato irá deixar uma mensagem final, esclarecendo, expondo livremente as suas ideias, os motivos pelos quais ele merece o seu voto. Eu quero convidar o candidato Wagner Cunha para ele mostrar seus objetivos, sobretudo para que você forme a sua opinião, os motivos pelos quais ele merece ser eleito, os motivos pelos quais ele merece o seu voto. Muito bem, eu estou aqui por você, pela nossa cidade, pela nossa pátria, pela nossa família. Eu sou de direita, eu sempre sigo esses preceitos, fui educado de uma maneira cristã, eu gosto desses valores, eu acho a família a célula máter da sociedade em primeiro lugar. Com relação à escola, voltando a esse tema, eu acho assim, foco extremamente importante, porque são mais de 150 mil mães aqui de Uberlândia, mães e pais, que precisam estar trabalhando e saber que seu filho está em segurança no período do contraturno, porque eu quero beneficiar essas pessoas e conduzir esses jovens para que eles tenham um futuro digno. E, ao mesmo tempo, implementar também projetos na área da educação com escolas cívico-militares, que são escolas civis, mas com a mesma disciplina de uma escola militar. E escolas militarizadas também. Hoje em dia, no nosso país, a grande maioria das escolas militares, elas estão no estado de Goiás. Podemos trazer isso para o estado de Minas. Precisamos, inclusive, que os deputados estaduais do estado de Minas Gerais se atenham a esse fato. Todo o futuro, toda geração passa pela educação de base. Então é isso que eu espero de você, que você também queira mudança para Uberlândia, porque ninguém aguenta mais essa velha política, essa velha classe política, e se candidatos de direita não forem eleitos, vai entrar essa mesma política de esquerda do pessoal do Centrão e dos Fabianos, que são a falsa direita.